Olá, meus amigos, eu sou Rossano Sobrinho, sou psicanalista e escritor espírita e estamos realizando uma série de estudos sobre mediunidade aqui no nosso canal. Esse é o vídeo de número 11 dessa sequência que começou no DIME 008, estudando a mediunidade. O tema deste vídeo, nós estamos pensando fragmentos do livro O Transe Mediúnico, do espírito Odilon Fernandes, pela mediunidade de Carlos Bacelli. E o vídeo de hoje, o tema é: por que os espíritos abandonaram a cestinha de Vimy? Só para a gente relembrar e aqueles que estão contatando o espiritismo agora poderem saber, o espiritismo surgiu na Terra como manifestação dos espíritos através de fenômenos materiais, de fenômenos físicos. Os espíritos na Europa, no século XIX, antes em Hydesville, nos Estados Unidos, começaram a provocar fenômenos físicos. Em Hydesville começaram com os raps, os toques, fazendo barulho na parede de uma casa, onde as meninas que ali moravam começaram a ter contato com a entidade Charles Husman, que ali se comunicava. E depois o fenômeno se estendeu muito ostensivamente para a Europa e os espíritos erguiam mesas, faziam as mesas girarem, o famoso fenômeno das mesas girantes. Até que a certa altura o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail foi convidado a assistir aquela fenomenologia que ele acreditou fosse proveniente da manifestação da exteriorização de alguma energia das próprias pessoas. E Kardec, nome que ele adotou posteriormente para publicar o Livro dos Espíritos, não se enganou totalmente, porque de fato havia ali o elemento da energia emanada dos médiuns presentes. Porém, quem manipulava esse magnetismo, essa energia das pessoas presentes, fazendo com que a mesa se levantasse, girasse, dançasse, eram os espíritos que acabaram se comunicando. E aí o professor Allan Kardec viu que estava diante de um fenômeno muito portentoso, começou a estudá-lo, mas depois abandonou as mesas e colocou uma cestinha de Vimy, onde as pessoas tocavam em cima, na ponta dessa cestinha um lápis, e o lápis escrevia. E Kardec ia fazendo as perguntas e o lápis escrevendo com o toque dos médiuns presentes, até que em certo momento a cestinha foi retirada e ficou somente o lápis na mão do médium, como é tradicional até hoje. A gente vê o médium psicógrafo, escrevendo. Mas vamos ver o que o espírito Odilon Fernandes, na obra que nós estamos estudando, comenta sobre essa questão: por que os espíritos abandonaram essa cestinha. Porque os espíritos abandonaram a cestinha de Vimy, por meio da qual escreviam sem tantas interferências intelectuais do medianeiro, permutando-a pela psicografia? Embora soubessem que a escrita psicográfica lhes criaria outra espécie de embaraço, os espíritos a preferiram às mesas que giravam e às cestas de Vimy, porque a logística do contato era demasiadamente morosa e estafante. Carecia de muita produção de energia para o fenômeno se realizar. Nós já comentamos aqui que no fenômeno físico, os espíritos manipulam a energia do médium para que o fenômeno aconteça. Então, os espíritos descem a matéria para a fenomenologia acontecer. E nos fenômenos intelectuais, é o médium que se eleva psiquicamente para entrar em comunhão com o pensamento dos espíritos e canalizá-lo para o plano físico. Então, a logística era muito morosa, muito estafante, porque consumia muita energia. O embaraço material a ser superado pelo espírito comunicante está diretamente relacionado a causas de natureza intelectual e biológica. Senão, vejamos, por que os médiuns psicofônicos, através dos quais os espíritos trabalham com a palavra articulada, são mais numerosos que os psicógrafos? A resposta é óbvia, é que o domínio da escrita pelo cérebro humano é muito mais recente do que a faculdade de verbalizar a palavra.
Os órgãos da fonação estão mais adestrados que os reflexos motores que possibilitam ao homem escrever o que pensa. É mais fácil falar do que escrever. Então, a habilidade da comunicação verbal pela oralidade, ela é muito mais antiga, né? A escrita surgiu em 3600 a.C., mas muito antes disso os homens já falavam. Então é muito mais fácil, já é uma instrumentação mais desenvolvida. Atentemo-nos para quanto os médiuns carecem de se preparar a fim de que se façam instrumentos mais ou menos maleáveis para os espíritos que lhes buscam o concurso. Além da necessidade de se evangelizarem para que não se tornem obstáculos de ordem moral, carecem de adestramento intelectual e, por que não dizer, físico. O espírito que procura um médium para a concepção de telas mediúnicas espera que, no mínimo, ele saiba manejar a paleta e fazer a diferenciação das cores. Outro que, porventura, deseja se expressar no idioma do codificador, objetivando fins particulares que agora não nos cabe apreciar, permanece na expectativa de que o médium, pelo menos, o favoreça com conhecimento básico do francês. Não apenas o moral e o intelecto constituem impedimentos para os espíritos que desejam contatar os encarnados, mas o corpo também. Então, é claro que o médium é um instrumento nas mãos dos espíritos, e esse instrumento precisa estar afinado fisicamente, intelectualmente e moralmente. Daí o desafio do aperfeiçoamento da mediunidade, que a mediunidade passa por essas três dimensões: física, o corpo em harmonia, a saúde em harmonia, ou o corpo em equilíbrio, melhor dizendo, do ponto de vista energético. O médico pode até ter alguma doença específica, mas no geral ele se harmoniza vibratoriamente, né? Por exemplo, como que uma pessoa abarrotada de alimento, de muita comida, com a mente turva, vai ser canal de uma entidade que precisa passar um pensamento sutilizado, um pensamento superior? Não vai conseguir, porque nem a mente está favorável, porque ela está turva pelo excesso de alimento, pela falta de energia, né? O indivíduo está ali naquela modorra. Então, o aperfeiçoamento do campo físico, o desenvolvimento do campo intelectual, o estudo permanente para o aperfeiçoamento do repertório linguístico, da sua cultura pessoal, para ser um canal eficiente, a fim de vestir o pensamento do espírito da forma mais conveniente, com maior qualidade possível, e também a evolução moral, fundamental para que estejamos em sintonia com os benfeitores espirituais. Então, a cestinha de vinho era um obstáculo, a mesa maior ainda, porque despendia muita energia. Por isso, várias pessoas tocavam sobre a mesa para doar energia a fim de que os espíritos manipulassem. E já no processo de psicofonia ou de psicografia, de telepatia mediúnica, porque a mediunidade intuitiva é muito mais no campo telepático, não carece de tanta energia. Então, uma sutilização, uma evolução de toda essa logística da mediunidade. Compartilhe aí o nosso vídeo e siga-nos no nosso canal, deixe um comentário, o seu like, e desde o DIM de número 008 estamos estudando mediunidade. Um grande abraço.